Qual a diferença entre o vinho suave, o vinho meio seco e o vinho seco? Sem enrolação, nesse vídeo eu te explico tudo o que você precisa e sempre quis saber sobre isso. Então já se inscreve aí e bora! Essa distinção é feita de acordo com a quantidade de açúcar no vinho. Ou seja, literalmente, quantos gramas de açúcar tem naquele vinho. Cada país e região tem a sua própria classificação. Cada um pode determinar de quanto a quanto é vinho seco, ou de quanto a quanto é meio seco e de quanto a quanto é suave. Os valores que eu vou falar aqui são de acordo com a legislação brasileira. Para ser considerado um vinho seco, ele pode ter no máximo até 4 gramas de açúcar por litro. Para se enquadrar no meio seco, ele pode ter de 4,1 até 25 gramas de açúcar por litro. E para ser vinho suave, é acima das 25 gramas. A gente encontra um pequeno problema aqui, porque como a faixa do vinho meio seco é bem grande, de 4,1 até 25 gramas, ele pode parecer ou mais seco ou mais doce. Então é muito difícil a gente saber, quando a gente está com um vinho na mão, um rótulo lá, e está escrito meio seco, como que ele vai ser na boca. Se ele vai ser mais docinho ou se ele vai ser mais seco. Porque o produtor não é obrigado e normalmente não coloca quanto tem de açúcar no vinho. Então, a não ser que a gente conheça e saiba que ele é ou mais doce ou mais seco, a gente tem que provar para descobrir. Os vinhos importados também têm que se adequar às legislações do país. Ou seja, se chega um vinho, isso acontece com muitos vinhos italianos, principalmente da uva primitivo. Se chega um vinho primitivo aqui na Itália, ele é considerado seco, mas ele tem 4,7 gramas de açúcar, no Brasil eles vão ter que colocar um rótulo que ele é meio seco, porque ele tem que ser vendido como meio seco, já que a quantidade de açúcar que tem nele, de acordo com a legislação brasileira, torna ele meio seco. Agora tem uma coisa muito importante. Existe uma diferença entre vinho suave e vinho doce, vinho de sobremesa. A principal diferença entre eles é a fonte de açúcar que está no vinho. O vinho suave costuma usar açúcar de outras fontes que não da uva, que não do suco concentrado de uva, como por exemplo açúcar de cana. Tecnicamente, profissionalmente, os vinhos suaves não são estudados. Em todos os cursos de vinho que eu já fiz, não são nem sequer citados. Mas eu sei que tem muita gente que gosta do vinho suave e que inclusive só bebe o vinho suave. Eu não gosto quando eu vejo alguém falando, você bebe vinho suave, não sabe beber vinho, você não conhece vinho, você é isso, você é aquilo, e condena aquela pessoa que bebe vinho suave. É muito ruim isso, porque muita gente começa no vinho suave e depois faz a transição para o vinho seco. E se não fizer essa transição, também não tem problema. Ela está ali apreciando o que ela gosta e tudo bem. O vinho suave, ou o famoso vinho de garrafão, faz parte da nossa história, faz parte da história brasileira. Quando os italianos chegaram no Brasil com as primeiras videiras e começaram a fazer vinho, o que eles faziam era vinho suave, vinho de garrafão. Está intrínseco à nossa cultura e não precisa fazer bullying com quem gosta de vinho suave. Deixa a pessoa quietinha lá no canto dela, na hora que ela estiver pronta e na hora que ela quiser, ela vai passar a tomar outro tipo de vinho. Então é o seguinte, para resumir. O vinho seco pode sim ter um pouco de açúcar residual, mas ele é muito difícil de ser percebido na boca. O vinho meio seco pode ter pouco açúcar a ponto de parecer seco ou muito açúcar a ponto de parecer super docinho. E o vinho suave, aí esse vai ser doce mesmo. É muito difícil você pegar um vinho suave e ele não parecer doce na boca. É quase impossível porque a quantidade de açúcar dele realmente é grande e é esse o objetivo, é ele ser doce. Eu tenho uma dica importante para dar aqui. Não desprezem os vinhos meio secos. Pode ser que você se surpreenda, sim, com algum e positivamente. Já aconteceu comigo. Na verdade, quando aconteceu comigo, não fui eu que escolhi, mas depois disso eu comprei um outro rótulo meio seco e também gostei. Ele veio na caixa de um clube de assinatura e quando veio, eu até pensei assim, foi antes de eu começar a estudar vinho, eu pensei, nossa,
porque você tem a possibilidade de colocar lá que você tá aberto a receber isso, né? E eu não tinha colocado, falei, ai, me mandaram meio seco, não sei o quê, não sei se vou gostar. Tava meio assim. Tomei, o vinho não parecia ter açúcar, assim, não dava pra sentir, ele não era doce, não era enjoativo, ele parecia bem mais seco do que doce. E tava super agradável, foi um excelente vinho, super equilibrado. Mas o importante foi que eu consegui abrir a cabeça, depois eu escolhi um rótulo meio seco no mercado. Já vi outros influenciadores de vinho falando também sobre rótulos meio seco, porque eles são muito desprezados por muita gente e não precisa ser assim. Pode ser que você se surpreenda, sim, positivamente. Então, dê uma chance. Bom, se você gostou desse vídeo, já manda ele para quem você sabe que vai gostar também. E eu quero te ver no próximo. Então já deixa o seu curtir, se inscreve, ativa o sininho e tchau!